Graça e paz, povo de Deus, aqui quem fala é Larissa Oliver, estamos aqui em mais uma edição especial do programa Podcast Zion, podcast de outro mundo. Não deixe de nos seguir no @Podcast Zion Oficial e também no @TV_IBMS, ou também nos siga lá no meu Instagram pessoal, que é o @LarissaOliver.fc. Hoje estamos aqui com minutinhos da Palavra de Deus, começando uma série exclusiva aqui hoje, chamada Recalculando a Rota da Adoração. Se você tem lápis, caneta, gosta de anotar as palavras, mas é imprescindível você trazer sua espada, senta aqui hoje conosco e vem aprender um pouquinho da Palavra de Deus. Vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia na sua casa, para você abrir aí no livro de Isaías, em seu capítulo 1, no seu versículo 10 em diante. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre adoração. Tanto se fala sobre adoração, e a primeira coisa que a gente traz à memória, com certeza, é música, é um violão, um worshipão rolando no fundo. O oráculo tá aqui meneando cabeça aqui, mas é impossível a gente não trazer à baila na nossa mente aí a lembrança de um worshipão tocando no fundo. Mas nem sempre a adoração está atrelado somente à música. A adoração transcende isso tudo e também é um estilo de vida. E Deus hoje ele está recalculando a nossa rota para uma adoração genuína. E eu vou pedir para que você abra no livro de Isaías, seu capítulo 1, no versículo 10 em diante. Vamos ler juntos, que diz o seguinte: Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar nos meus átrios, não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei a justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como as escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Aqui é uma palavra profética que o Senhor traz aqui por intermédio do profeta Isaías, onde em determinada geografia aqui, né, trazendo aqui o contexto, né, contextualizando mais ou menos o que foi falado aqui nessa palavra, a gente vê que essas pessoas elas estavam em ajuntamentos solenes, essa comunidade cristã, como se elas estivessem ali ajuntadas às terças, quintas, domingos, né, como nós costumamos fazer dentro das nossas congregações e comunidades cristãs. Aqui também diz que eles faziam ali solenidades, que eram as festas das luas novas, né, ajuntavam as suas ofertas perante ao Senhor, erguiam as suas mãos em adoração. Mas embora tudo isso estivesse sendo feito, que é que na nossa mente está bem centrado de que é o viés correto para a gente transcender em adoração e tocar o coração de Deus, Deus não estava recebendo a adoração desse povo. Isso é algo que, assim, me starta algo muito forte, porque a gente pode estar fazendo corporalmente tudo aquilo que nós chamamos de adoração e até mesmo estar movimentando os nossos lábios em adoração a Deus, ali declarando palavras, declarando canções, mas o nosso coração pode estar completamente fora daquilo que Deus tem, do que é verdadeiramente o cerne de uma verdadeira adoração. E o que aqui Deus traz à baila para esse povo, para que eles recalculem a rota, para iniciar de novo um lugar de adoração genuíno a Deus? Aqui no seu capítulo 1, no versículo 17, diz o seguinte: Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei a justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E eu acho que essa palavra ela é tão atual como o jornal de hoje. O incrível aqui fala, né, vamos ler juntos aqui, ó, no seu versículo 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma.
já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Isso é a palavra do Senhor. Aqui ele fala de solenidades, né? Vamos contextualizar falando aqui, por exemplo, de aqueles congressos que nós fazemos, né? Grandes festas que nós fazemos dentro das nossas congregações cristãs, obviamente com o intuito de adorar a Deus. Mas aqui esse povo estava tão focado nas solenidades que eles estavam esquecendo do verdadeiro evangelho. Que aqui no versículo 17 fala que é o seguinte: aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão e tratar da causa das viúvas. Aqui fala também de uma justiça social. Então, a adoração, ela não é só a gente proferir palavras, não é só a gente louvar, não é só a gente cantar, não é só a gente tocar. Se a gente consegue fazer tudo isso no domingo à noite, mas na segunda-feira de manhã, diante de um cenário caótico na nossa cidade, onde a gente vê inúmeras pessoas, às vezes, carecendo de ajuda, onde a gente vê inúmeras pessoas, às vezes, na porta da nossa casa, pedindo comida, pedindo uma esmola, e a gente é capaz de cerrar os nossos ouvidos para esse clamor, a gente está tropeçando justamente aqui no versículo 17, aqui do livro de Isaías. Porque a palavra de Deus fala também de uma justiça social. E é muito incrível porque esse final de semana eu estava fazendo uma varredura na palavra de Deus, dando uma estudada, e eu me deparei ali com o livro de Neemias, né? Todos aqui conhecem a história de Neemias, pelo fato dele ter sido o grande reparador de brechas, né? Mas Neemias não foi só um reparador de brechas. Neemias ali no tempo dele, ele foi um reformador. Porque através ali da reforma, da reparação dos muros de Jerusalém, ele não trouxe só uma reforma, né, física àquele local, mas ele também trouxe uma reforma de mentalidade ali, né, o que nós chamamos de metanoia em Romanos 12, que fala ali sobre a transformação do nosso entendimento. E Neemias, através ali dos atos de justiça dele, promovido pelo Senhor, que queimou no coração dele, por um arrependimento genuíno e por um resgate da palavra de Deus sobre aquela geografia, Neemias tirou diversas situações que estavam acontecendo de opressão ao povo. E ali o povo pôde novamente respirar aliviado e voltar aos atos do Senhor, porque naquela época não estava havendo nem justiça social sobre aquele povo, mas estava havendo uma grande opressão. Então, uma das decorrências em que nós, assim, quando voltamos à nossa adoração genuína, ocorre também no nosso meio, mas também fora dele, não só no nosso meio, mas transcende também para a sociedade, que quando nós vivemos uma adoração genuína, que consequentemente promove em nós um avivamento, isso também transcende a comunidade externa. Porque as pessoas que estão lá começam a ser impactadas por aquilo que nós começamos a carregar. Quando nós recalculamos a rota da verdadeira adoração para um genuíno momento ali, não só de publicidade, muita gente acha que a adoração é estar ali em público o tempo todo. A nossa adoração, queridos, começa lá em Mateus 6,6, no nosso secreto. A gente só pode manifestar em público aquilo que a gente vive em secreto. Se não há uma vida construída em Deus no secreto, não há nada em público que possamos manifestar. Mas se há genuinamente um Mateus 6,6 construído, né, um altar erigido dentro do nosso quarto a Deus, obviamente que algo será movido dentro de nós, de modo que isso se tornará público e trará a publicidade de Jesus, né, a glória de Jesus em nós. Então, quando isso ocorre, é impossível que isso fique preso só na gente. Isso vai externando às demais pessoas, não só dentro da nossa comunidade, mas dentro das nossas áreas de atuação também. E o que eu acho incrível do evangelho é que quando se fala de reino, muitas pessoas têm isso como se fosse somente a nossa comunidade local. E ali eu vejo que é o start de Deus. Mas também Deus às vezes nos exporta para localidades onde nós podemos também levar o poder de Deus, levar o impacto da presença de Deus que um dia nos impactou. E isso acontece também nas nossas esferas de atuação, na nossa esfera de trabalho, na nossa faculdade. E eu gosto muito de ler sobre alguns avivalistas, né? Tem um livro que eu vou deixar aqui de recomendação para você, que é o meu livro de cabeceira, que é o Heróis da Fé. Ali tem uma compilação de vários homens de Deus que mudaram a história através de um avivamento pessoal. De um avivamento pessoal que depois virou um avivamento coletivo, um avivamento de uma nação. E eu lembro de um desses heróis da fé, onde ele teve ali um momento de intimidade com Deus, de recalcular de rota com o Senhor, onde Deus levou ele para o cerne da adoração novamente, onde ele teve um impacto tão grande na alma dele,
que ele começou ali aonde ele estudava a montar pequenos grupos que hoje nós chamamos de célula, né. Naquela época era, o grupinho deles era chamado de Clube Santo, né, Holy Club. E ali várias pessoas começaram a aderir àquela ideia, começaram a ser atraídas pela presença de Deus, por intermédio da vida daquele homem, e dentro de uma universidade, que é o lugar onde muitas vezes nós vemos que as pessoas nos induzem a não estar, né, cuidado, né, de você estar estudando, que você pode se perder. Pelo contrário, ali foi o local de atuação daquele homem, onde ele promoveu um grande avivamento. Então nós precisamos entender que quando Deus recalcula a rota da adoração dentro de nós, uma das primeiras coisas que acontece é que o fato de que o leproso, ele pode tocar na gente, mas quem vai ficar curado é ele. Não é a gente que vai ficar doente. Quem fica curado é ele. E muitas das vezes há esse dogma, esse tipo de misticismo na nossa mente, de que se formos em algumas esferas, né, seja de estudo, né, onde existem pessoas de nível de intelecto diversos, nós vamos, entre aspas, desviar ou vamos aderir a algum tipo de sofisma que vá contra a palavra de Deus. Mas eu digo o contrário. Quando alguém é recalculado de rota por Deus e entra no cerne da adoração e começa a construir altares para Deus e é impactado com a glória do Senhor, algo acontece dentro dessa pessoa de modo que ela incendeia outras também. Então, essas esferas de atuação que essa pessoa pisar, obviamente ela irá promover pequenos ali grupos de avivamento, onde as pessoas vão ver a glória de Cristo nelas. Uma das decorrências também é que isso não fica dentro só de um grupo pequeno ou dentro de uma coletividade, mas isso vai transcendendo a ponto de ir até a comunidade, ir até uma nação. Tem um pregador que eu gosto muito e está dentro dessa compilação desse livro chamado Heróis da Fé. O nome dele é Jonathan Edwards. Ele teve um dos sermões, para mim, mais impactantes, né? Fora os da Bíblia, obviamente. Um dos mais impactantes, onde se chama Pecadores na Mão de um Deus Irado. E através daquele sermão, aquele homem pregou com muita eloquência, de modo que as pessoas que eram da comunidade externa, elas foram até a igreja assistir aquele culto, e aquelas pessoas que não tinham nem tido ainda um contato com o evangelho, por intermédio daquela palavra, elas foram impactadas de uma forma tão grande que a história diz que aquelas pessoas se seguravam entre os bancos, como que elas fossem ser engolidas por algum tipo de buraco negro, como se o próprio inferno estivesse sendo aberto perante eles. O temor, né, coletivo ali naquela comunidade foi tão grande que aquela nação, aquele povo, né, onde Jonathan Edwards ali ele residia, todo aquele povo se converteu, houve uma conversão em massa, e aquelas pessoas pegaram, né, livros seculares, né, tudo que não glorificava a Deus e montaram uma grande fogueira e queimaram ali no centro da cidade, e um grande avivamento aconteceu. Então, para vivermos esse tipo de avivamento, para vivermos esse tipo de impacto, a gente pensa que é numa coletividade. É óbvio que as brasas juntas, né, elas se incendeiam e acaba virando uma labareda, digamos assim. Mas o início precisa ser em nós. Nós precisamos voltar ao caminho da verdadeira adoração, deixar que Deus recalcule a nossa rota, deixar que Deus nos insira de novo no caminho do secreto. E se a gente estiver no piloto automático, a gente precisa dar uma olhadinha nisso. Porque Jesus, usando seu profeta aqui, ele falava justamente sobre isso. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Quando a gente fala de solenidade, a gente fala de ritos, a gente fala de ritos. Acho que essa é a melhor palavra para a gente colocar aqui. O que são ritos? Né, são aquelas coisas que a gente faz cotidianamente. Um rito, por exemplo, são os ritos que nós fazemos dentro ali da igreja. Há uma liturgia para que o culto aconteça. E às vezes a gente entra num piloto automático disso, das terças, quintas, domingos, das obrigações. E o reino é muito mais do que isso. E adorar a Deus e estar no centro da vontade dele é muito mais do que isso. É óbvio que a gente vai estar ali no cerne e no seio da nossa comunidade cristã, seguindo e servindo em amor. Mas a gente precisa ter um feeling apurado de que a gente não pode entrar num caminho de ativismo. Porque o ativismo ele também
ele nos mata espiritualmente. Nós podemos estar desenfreadamente de segunda a segunda dentro da igreja, exercendo atividades, mas podemos ainda assim estar fora do contexto que Deus quer e ainda assim afastados espiritualmente dele, porque quem muito está mergulhado em atividades não tem tempo para um secreto. E eu tiro grandes lições, novamente fazendo menção do livro Heróis da Fé. Não esqueça de, se você tiver oportunidade de comprar, é um livro incrível, um livro de cabeceira, para você ler pelo menos anualmente. Eu, quando eu leio, eu sinto vergonha, me sinto constrangida e impelida a melhorar como cristã, porque o que aqueles caras fizeram, eles não tinham metade dos recursos que nós temos hoje, né, de tecnologia, né, de streaming, seja o que for, mas eles incendiaram o mundo com coragem e com uma vida de secreto que virou uma vida de publicidade de Jesus na vida deles. Então, entenda que você está também mergulhado desenfreadamente em atividades não faz de você íntimo de Jesus. Faz de você um ativista, mas não faz de você um filho. E uma coisa que nós precisamos entender para poder viver esse recalcular de Deus na nossa vida, para uma adoração genuína e para um avivamento genuíno, nós precisamos entender sobre identidade. Você conhece bem a história do filho pródigo, né? Com certeza já ouviu naquele culto de missões, né? O pregador fazendo aquele apelo, né, para o filho pródigo voltar. E é uma palavra lindíssima. Entendo que ela tem esse viés, mas eu entendo que a palavra do filho pródigo ela tem um viés muito mais profundo do que somente trazer o filho de volta. Ali fala de duas figuras, existia um pai e dois filhos. Um dos filhos foi o que pegou a sua herança e saiu. O outro filho permaneceu dentro de casa. Mas sabe o que eu acho incrível? Se é que o filho pródigo, nós podemos dizer aí que ele tem grandes predicados, porque até hoje eu só vi os preletores meio que batendo nele, né? Mas eu estou para te dizer que ele tem grandes predicados, e um dos grandes predicados aí do filho pródigo foi o seguinte: ele tinha identidade, ele sabia que ele era filho, ele sabia que ele tinha um pai, e ele sabia que ele tinha acesso a uma herança. Só quem tem identidade, ele sabe dessas três decorrências, e ele sabia. Porém, ele utilizou aquilo que lhe era legal para fazer o que não era moral. E ele saiu de casa em posse dessa herança, gastou, né, dissolutamente, ali a palavra diz, mas ele se lembrou de que ele tinha o pai e ele sabia o caminho de casa. Então ele voltou e o pai o recebeu de braços abertos. Mas a figura mais curiosa dessa história não é o filho que sai de casa, é o filho que permanece e a reação desse filho que permanece. Quando o filho pródigo volta ali e é recepcionado, né, com grande festa ali, júbilo, o filho que ali permaneceu, ele meio que se enfureceu, né? Vamos contextualizar aqui, né, para os dias de hoje, né? Foi meio que dizendo assim: poxa, eu tô aqui o tempo inteiro e eu não recebi nada. Já esse cara que fez o que fez, saiu de casa, agora está retornando e vocês estão recebendo aqui numa boa? E a palavra do pai para ele foi o seguinte: filho, você também é meu filho e tudo que eu tenho também é seu. Ou seja, trocando por miúdos, você não está acessando a herança porque você não quer. E quando a gente fala de herança, quando a gente fala sobre paternidade, sobre filiação, é justamente algo que eu estava estudando minuciosamente nesse final de semana. Que é uma das áreas assim do viés da Bíblia que eu mais gosto, é sobre a adoção, sobre a paternidade, a filiação e sobre a herança de Deus, né? Quando a palavra de Deus ela fala sobre filhos, né, no Novo Testamento a gente vai ver N versículos falando sobre filiação, sobre filhos, sobre adoção. E quando essa palavra ela é mencionada, ela tem dois viés. Em alguns versículos nós vamos encontrar a palavra teknon, em alguns versículos nós vamos encontrar a palavra ruios. Teknon fala sobre um filho pequeno, sobre um bebê que ainda está no leite espiritual. Mas o ruios fala de um filho que já atingiu a sua maturidade, a sua maioridade. E trazendo aqui para o campo do direito, a gente sabe que uma pessoa ela só tem acesso à herança, ela só tem, obviamente, né, acesso a algo que ela recebeu, né, de espólio, quando ela tem a maturidade dela, que aqui no nosso país é o quê? 18 anos. Só que no espiritual nós não trabalhamos com idade, né? É uma palavra que eu gosto muito de parafrasear, se eu não me engano, do apóstolo Luiz Hermínio, que a maturidade espiritual ela não vem com os anos, ela vem com os danos. Então é muito comum que às vezes a gente veja um crente que tem 30, 40 anos de congregação, mas que ainda é um teknon.
Mas um crente que tem, de repente, de 7 a 10 anos de conversão, mas que já desbravou tantas coisas no reino espiritual que Deus já o promoveu a ruiós. E essa palavra de Lucas, né, do filho pródigo, fala justamente sobre isso. De um filho que permaneceu tantos anos dentro da casa, mas não tinha acesso à herança. Porque ele ainda não tinha descoberto o verdadeiro caminho da adoração que o levaria a se emancipar em sua identidade, descobrir o Pai, descobrir quem ele era e descobrir que ele seria co-herdeiro de Cristo em todas as coisas, tendo acesso também a uma herança. O outro filho saiu, ele errou, obviamente, mas ele sabia quem ele era, ele sabia que ele tinha um pai e ele sabia que ele era herdeiro. Então, quando nós vamos para um caminho verdadeiro de adoração, esses sofismas, eles são quebrados em nós. E é uma das coisas que eu vou te dizer com muita propriedade, é uma das coisas que Satanás mais tenta roubar em nós. Porque se você não tem identidade de filho, você é um bastardo. E Deus, ele não é pai de bastardos, ele é pai de filhos, seja de Tecnon ou de Ruiós. De bastardos é outra coisa que rege a vida desse ser, né? Então você precisa ter a convicção dentro do seu coração, dentro do seu espírito, testificado pelo Espírito de Deus, assim como diz a palavra, de que nós somos filhos. E de que uma vez filhos, também fazemos parte da família. Fazendo parte da família, nós temos acesso a uma herança. E através dessas coisas, Deus nos leva em níveis mais profundos para que possamos viver uma vida genuína de adoração na presença dEle. Então, assim, que você possa, no nome de Jesus, entender que não é sobre música, que não é sobre ativismo, que não é sobre declarar palavras, mas é sobre quem você é no secreto. Porque o culto, ele não começa às 19h30 da terça-feira. Ele começa dentro da sua casa, quando você está começando a dar testemunho para sua família. Ele começa no meio do ambiente ali de trabalho, quando existe uma proposta errada para você e você, como cristão, diz que não. E é firme no seu posicionamento porque você serve a Cristo. Quando você está no meio da sua faculdade, ali também está o culto, porque ali você vai mostrar a sua verdadeira identidade de filho, de ruiós de Deus, de quem está indo lá para fazer a diferença, para tocar no leproso e o leproso ser curado, e não ficar cheio de lepra, como muitos vão, sem identidade, fora do tempo, sem maturidade espiritual e acabam sendo influenciados pelo meio. Entenda que quando você vive um recalcular da rota de Deus para um caminho verdadeiro de adoração, os lugares que você pisa, pode ter certeza que serão influenciados sobremaneira pela presença de Deus, por aquilo que você carrega. Mas é imprescindível que você tenha um secreto, porque você só pode trazer a público aquilo que você é no secreto. Se você não é nada no secreto, obviamente nada será também em público. Mas se você possui um relacionamento de ruiós, de filho maduro e verdadeiro com Cristo no secreto, verdadeiramente você vai transcender virtude dele sobre a vida das pessoas e as pessoas com certeza vão ser impactadas pelo seu testemunho. Quando eu falo de testemunho, não significa você abrir a boca e ser eloquente e falar várias coisas e experiências, mas através da sua conduta. Uma vida genuína de adoração faz de nós bíblias ambulantes, de modo que nós não precisamos abrir nossos lábios para poder proferir nada, a não ser quando necessário. Mas a nossa vida, o nosso viver, o nosso caminhar, ela transcende as pessoas, acaba impactando as pessoas de modo que elas entendem de uma vez por todas que nós servimos a Cristo verdadeiramente. Então, o que nós aprendemos aqui no livro de Isaías é que nós podemos estar dentro de um ambiente eclesiástico, dentro ali das programações rotineiras, semanais, terças, quintas, domingos, mas ainda assim nós podemos estar longe do propósito real do que é a adoração a Deus. Porque Deus só pede uma coisa, para que voltemos ao verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, ele fala de coisas muito simples. E eu termino aqui no seu versículo 17, que é o seguinte: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. Às vezes nós ficamos esperando, né, coisas grandiosas, achando que promovendo grandes eventos nós seremos mais amados, nós seremos mais aceitos, ou Deus estará mais feliz conosco do que Ele já está com a nossa conduta cristã, com a nossa conduta reta diante dEle. Mas o que Ele realmente deseja de nós é uma vida de adoração, e uma vida de adoração também é carregar justiça social dentro do nosso coração e promover justiça social nos ambientes em que nós estamos inseridos. Então, que nessa noite, em nome de Jesus, você possa
ter um momento de reflexão através dessa série de recalcular da rota de Deus para um caminho real de adoração e que você possa viver um genuíno avivamento pessoal, porque um avivamento pessoal promove avivamentos coletivos na comunidade externa, na comunidade eclesiástica, de modo que o ajuntamento das brasas promove grandes coisas, como nós vimos lá no livro de Atos, que são promoções de céu na terra. Então, que você fique com essa palavra nessa noite, que Deus possa recalcular a sua rota, assim como diariamente Ele tem recalculado a minha, para que possamos subir ao Calvário em lágrimas de arrependimento, mas em júbilo de salvação. Fique com essa palavra nessa noite, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.